Sigmund Freud e Carl Jung. Olha, esses dois nomes mudaram completamente o jeito que a gente entende a mente humana. Mas a história deles é muito mais do que só uma parceria de sucesso. A gente vai mergulhar hoje numa das alianças intelectuais mais poderosas e, claro, numa das rupturas mais famosas do século XX. Então fica a pergunta, né? Como é que uma amizade dessas, uma colaboração que tinha tudo para dar certo, com o Freud chegando a chamar o Jung de seu príncipe herdeiro, como é que tudo isso desmoronou? O que realmente rolou ali nos bastidores? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Pra gente entender essa treta toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa pelo choque de personalidades entre os dois. Depois a gente entra nas discordâncias teóricas que, foram a raiz de tudo. Aí a gente vai ver o ponto final, a gota d'água, e por último, qual foi o legado que essa separação deixou para a psicologia. Beleza, então vamos lá. Para começar, vamos falar do choque de personalidades. Porque, sabe, antes mesmo da briga ser sobre as ideias, o negócio já era pessoal. Existia uma tensão ali no jeito de ser de cada um que era, quase impossível de conciliar. E essa diferença ficava muito clara no jeito deles pensarem. O próprio Jung dizia que o Freud era meio dogmático. Sabe? Quando o Freud botava uma ideia na cabeça, já era, virava lei e ninguém podia contestar. Já o Jung era o oposto. Ele tinha uma base filosófica, então a dele era duvidar, questionar tudo, o tempo todo. Pois é, essa frase do Jung, eu duvidava de tudo, diz tudo, né? Ela resume perfeitamente a postura dele. Enquanto Freud estava ali tentando construir um sistema fechadinho, definitivo, o Jung estava sempre fuçando, investigando, duvidando. Com dois jeitos tão diferentes de pensar, era óbvio que uma hora o conflito ia estourar. E com personalidades tão diferentes assim, era só uma questão de tempo até as ideias deles baterem de frente. E foi aí, nessas divergências teóricas, que o caldo entornou de vez. A briga deles era profunda, sobre a essência da psique humana. Nada menos que isso. Basicamente, a treta teórica deles se concentrava em 3 pontos principais. Primeiro, o papel da história na nossa mente. Segundo, a natureza do inconsciente. E terceiro, o jeito de lidar com a psicose. Vamos olhar cada um de perto. Então, o primeiro grande racha foi sobre o papel da história. O Jung achava que o Freud focava demais no aqui e agora, sabe, nos traumas pessoais de cada um, esquecendo que a gente carrega uma bagagem histórica gigantesca que molda quem a gente é. E essa ideia de uma imensa história é fantástica, porque mostra uma visão de mundo completamente diferente. Para Jung, ninguém nasce como uma folha em branco, sabe? A gente já chega como um resultado de uma história cultural, ancestral. A nossa mente, para ele, tinha camadas e mais camadas de história. E isso já emenda direto na segunda grande briga deles, e essa talvez seja a mais famosa de todas, a ideia de um inconsciente que não é só nosso, pessoal. E o mais legal é que essa teoria não saiu da cabeça dele do nada, não. Veio direto do trabalho clínico, da observação. Presta atenção nessa história, porque ela é o ponto de virada. O Jung estava tratando um paciente com esquizofrenia e esse paciente descreveu uma visão super detalhada de um ritual solar de uma cultura antiga. O problema? O livro que descrevia esse ritual só foi publicado anos depois. Então, como é que o paciente sabia daquilo? A solução que o Jung encontrou para esse enigma foi genial. Ele propôs que existe uma camada impessoal na nossa mente, que depois ele chamou de inconsciente coletivo. A ideia é a seguinte: para ele, existe uma parte da nossa mente que é compartilhada por toda a humanidade, cheia de símbolos universais herdados, que ele chamou de arquétipos. Isso era, muito, mas muito, além do inconsciente do Freud, que era basicamente sobre as nossas memórias reprimidas. E por fim, a terceira briga veio do laboratório de cada um. O foco do Freud era a histeria, que quase sempre estava ligada a traumas pessoais. Já o Jung estava mergulhado de cabeça na psicose. E ali ele via visões e símbolos que não faziam sentido nenhum na vida pessoal do paciente. Parecia que vinham de outro lugar, desse lugar impessoal que a gente acabou de falar. Bom, com tanta coisa se acumulando, a amizade já estava por um fio, né? A tensão entre eles era palpável. Só faltava a gota d'água. Um único evento que ia selar o fim da parceria de uma vez por todas. E o golpe final não foi uma briga feia, uma discussão aos berros, não. Foi um livro, uma única obra em que o Jung basicamente botou a boca no trombone e publicou todas as suas discordâncias com o mestre. O livro era Psicologia do Inconsciente, e com ele, Jung basicamente assinou sua carta de alforria intelectual. Foi um jeito de dizer para o mundo todo, olha, meu caminho é outro.
Pro Freud, claro, foi uma traição gigantesca, mas pro Jung era a liberdade que ele precisava. Tá, mas e aí? O que ficou dessa briga toda? É muito fácil olhar para isso e pensar, que pena, uma amizade que acabou. Mas a verdade é que, no fim das contas, foi um momento super produtivo. Essa ruptura abriu, na verdade, duas estradas completamente novas para a psicologia. A grande lição aqui é que o rompimento não foi o fim de uma história, mas o começo de duas. A psicanálise do Freud seguiu seu rumo e a psicologia analítica do Jung nasceu com força total, cada uma com uma visão única e igualmente poderosa sobre a alma humana. E tudo isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Pensando nessas duas visões gigantescas da mente. Uma que olha para o nosso lado pessoal, para o que a gente reprime, e outra que olha para a nossa herança histórica, para os arquétipos. Qual delas conversa mais com o mundo de hoje? Qual parece dar mais respostas para os nossos problemas? Talvez a grande sacada não seja escolher um lado, mas sim entender o valor que as duas visões têm.